Ok, então hoje ou a conversa, melhor dizendo, não é sobre nem B2B nem propriamente e-commerce, é sobre um erro que vejo repetir-se em negócios que já têm uma certa maturidade, acreditar que vender mais por si só resolve todos os problemas e mais alguns. Do que vejo, em muitos casos, vender mais é por vezes o que mata o próprio negócio, ou até o último prego no caixão. O problema aqui é que quando a estrutura, a operação ou a leitura financeira não acompanham o próprio crescimento, cada venda adicional aumenta o risco ou aumenta o risco do próprio negócio ruir. Dessa forma, convidei aqui o Públio da Scalabs, porque ele, quem melhor que ele, melhor dizendo, que está no terreno, ou estava, pelo menos a Scalabs ainda está, né? Está no terreno todos os dias a estruturar e a acompanhar processos comerciais, mais especificamente mais virados para a parte de B2B. Esta conversa não é propriamente sobre como é que se vende, ou como é que não se vende, ou como é que se vende mais, etc. É mais para perceber quando vender mais deixa de ser crescimento e passa a ser o último prego no caixão. Portanto, Uhum. Públio, passo-te aqui a palavra, meu, numa ótica de te apresentares aqui à malta. Força. Então, eu já ia arrancar com esse tema, que é um tema super, super interessante. Meu nome é Paulo Silva, sou CEO da Scalabs, somos uma empresa de consultoria de vendas que tem como foco montar e reestruturar departamentos comerciais. Por isso, basicamente, nós entramos numa empresa a faturar 1 milhão de euros, auscultamos a área comercial, sentamos com o diretor, sentamos com os comerciais, percebemos o que é que eles estão a fazer. Após algumas reuniões, fazemos um plano de ação do que é que nós acharíamos que temos implementar. Tanto pode ser recrutar novos comerciais, ensinar as empresas a recrutar, rever as ofertas do que é que eles estão a vender, ensiná-los a fazer prospecção ativa. Por isso, é extremamente tailor-made. Para dar um exemplo concreto, vou dar um dos que estamos a criar agora, estamos agora a criar um case study. Nós trabalhamos com o grupo Só Tecnisol, é um grupo de 100 milhões, nós entramos, vimos a área, eles vendem questões energéticas, reformulámos a equipa comercial, ensinámos a fazer prospecção ativa, demos formação e é isso que nós fazemos, por isso extremamente tailor-made, mediante a necessidade que o cliente tem. Sem sair agora muito do tópico e voltando ao que tu disseste, que é super interessante. Primeiro é que porque é que isso acontece? Eu acho que isso acontece por uma falta de clareza muito grande do que é o real negócio e como é que o negócio verdadeiramente está organizado para o empresário. Existem os inputs e tem os outputs. Os inputs é o que tu fazes e os outputs é o que tu tens. E grande parte daí, se calhar, 8 em cada 10 empresários olha para o output principal como a sua faturação. Mesmo antes de nós termos começado esta conversa, porque nós já nos conhecemos há alguns anos, estávamos a dar aqui duas de letra, antes estávamos online a dizer o ponto de situação. Eu, quando estava a fazer o ponto de situação da minha empresa, e comecei a falar números, eu fui muito para além de o que é que nós faturamos, certo? Porquê? Porque a faturação em si não me diz absolutamente nada, ou diz muitíssimo pouco. Diz-me, é quase só um output genérico. Então, porquê é que as empresas fazem isto? Eu acho que é por desconhecimento do que é que realmente tem que estar a olhar. Eu acho que é muito mais simples só dizer, olha, este ano quanto é que faturamos, quanto é que foi o crescimento da faturação, do que realmente dar-se ao trabalho de começar a fazer o breakdown de todas as outras coisas e fazer as suas análises, ver qual é que é a margem de contribuição, quanto é que é a margem de operação, a margem bruta que o negócio tem, e começar a perceber o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Chegando a ti, ainda me lembro há mais de pá, 1 ano e meio, nós próprios pedimos uma meet contigo para tu nos ajudares a olhar para as nossas questões financeiras, porque nós sabíamos que a empresa estava saudável, mas nós queríamos ter mais conhecimento sobre a área financeira e pedimos-te uma meet em que nos deste imensa informação. Nós depois fomos buscar mais pessoas e fomos contratar serviços de pessoas especializadas na área financeira para nos dar know-how. Por isso, eu na minha empresa mal percebi com os primeiros euros que ia ter que ter um maior conhecimento do que é realmente as margens dentro dela. Fui ao mercado, fui contratar serviços para me darem esse conhecimento. Yeah. É bastante interessante a forma como estavas a falar, ou seja, eu lembro-me na primeira vez que nos conhecemos, ou das primeiras vezes que conhecemos, o teu foco era revenue, 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 e ao longo do tempo foi interessante, e tu vinhas contra mim, no sentido de desafiar o raciocínio de gestão que eu tinha, que eu achava achava e acho muito interessante, atenção, mas é bastante curioso a forma como, de forma natural, tu foste buscar termos com margem de contribuição. E, aliás, antes mesmo de começarmos a gravar aqui esta conversa, que levantaste pontos de EBITDA e do EBITDA também.
Ou seja, Uhum. a tua noção de gestão claramente teve uma grande evolução, pá, e fico feliz de ter apoiado ou contribuído da minha forma possível para essa cena. És uma pessoa que eu tenho bastante estima, especialmente de ter visto ou estar a ver o crescimento não só da empresa, mas como propriamente o crescimento pessoal. Não só o cabedal, mas também Sabes que, outra sabes parte. que uma coisa tem, toda a ver, tem muito que ver com a outra. Eu acredito que o CEO ou o líder é sempre o bottleneck do business, para o bem e para o mal. Tipo, eu ainda estou para descobrir o negócio, o bottleneck não é o founder. Então, se o founder não evolui, e atenção, quando nós olhamos para founders, nós temos que fazer aqui duas bolhas, o que é um first time founder Pois é, muito isso. e quando não é um first time founder. Mas vamos olhar para um first time founder. A definição aqui é, se tu já tiveres desenvolvido uma empresa de 30 milhões, vamos dizer, eu hoje cresci se calhar mais um 2 anos e depois vendi a empresa por alguns milhões e recomeçava uma nova empresa com o meu sócio e pegava no nosso know-how e já trazia dinheiro e já ia logo contratar muitas outras pessoas. Então, apesar da empresa começar a parecer que está do zero, a empresa não está a começar do zero. A empresa já vem com um historial por detrás muitíssimo grande. Mas isso não é a realidade, sobretudo em Portugal, para. Aliás, apenas 3% das empresas em Portugal fatura mais do que 1 milhão. Apenas 10% das empresas, se não me engano, em Portugal 8, faturam mais do que 8. 8%, 8% das empresas em Portugal faturam mais de 1 milhão, sim. 1% tem um EBITDA superior a 1 milhão e 0,03 ultrapassa 10 milhões de EBITDA. Por isso, o que eu quero dizer é, não é a realidade que os negócios são first time. Aliás, o average business em Portugal são 300 mil euros de faturação. Então, indo para um first time founder, ele vai sempre ser o bottleneck e vai haver uma correlação muito, muito direta entre o desenvolvimento do founder e o desenvolvimento da empresa, sobretudo numa fase inicial. Porquê? A maior parte das empresas não são empresas, são empregos. Quer dizer, o que é a diferença de uma empresa? É um emprego. Um emprego é que depende de uma pessoa, por isso é o founder, o CEO, com meio de pessoas a ajudá-lo e tem um emprego. Uma empresa tem um valor, tem um market value e algo funciona sem ele. Outra vez, mesmo antes de arrancarmos esta conversa, eu estava a dizer o que eu já não estou na área de venda, já não estou na área de entrega de serviço. Porquê? Porque a Scalabs tem que criar um enterprise value, porque a Scalabs tem que funcionar e ser uma empresa verdadeira e não um emprego para mim, até porque tem que dar espaço para as pessoas crescerem. Por isso, quando tu começas um first time founder, o teu crescimento limita o crescimento da empresa. E outra vez, muitos de nós começamos a empresa do zero sem sermos bootstrap, como foi o teu caso, como foi o meu caso. Sendo bootstrap quer dizer que começamos com 0 euros. Então nós já crescemos a achar que nós só temos que olhar para o resultado final, que é quanto dinheiro é que está a faturar a empresa, que dinheiro é que nós estamos a gerar, sem nunca entender que isso é só o output. Então, a minha visão hoje, Rui, e vou já passar a questão a um monólogo, que é, eu acredito que numa fase inicial é só fazer sem pensar, sobretudo numa fase inicial de arrancar um business, se calhar do zero ao primeiro meio milhão, acho que vai depender de ser B2B, B2C, mas o que vai depender de muitas coisas, mas abaixo de 1 milhão, tipo, eu acho que é só fazeres, e tipo, tu provares que o que tu tens, o mercado quer, por isso tu validas a oferta do que tu tens, e é tipo, ok, agora o mercado aceita isto, já percebi que consigo entregar isto. A segunda fase, ou o segundo grande bolo, começa, ok, agora eu tenho que polir tudo aquilo que eu já estou a ter. É um raw diamond, agora tenho que começar a polir isto. E esse polimento começa pelo founder e começa por olhar para os números. Alguns dos números que eu acho completamente vital de saber e que eu, por exemplo, sei os meus de cor, é o meu CAC, o meu custo de aquisição da cliente, qual é que é o meu LTV, qual é que é o meu client Lifetime Gross Profit, qual é que é o meu churn rate, qual é que é a minha taxa de renovação, qual é que é o meu average ticket value, e eu sei isso de cor, tipo, eu sei todos os meses, eu tenho o meu dashboard, mas eu sei este mês de cor todas as métricas que eu te acabei de perguntar. Porquê? Porque eu crio sistemas para que isso nunca me escape, porque eu tomo decisões no meu negócio baseado nisso e não baseado na faturação, porque a faturação e o EBITDA vai ser o resultado, vai ser o output, é o resultado final de eu estar em cima dos inputs. Eu vejo muito poucas empresas, e atenção, eu olho para muitas empresas mesmo, olhamos para mais de 200 empresas e de todas as dimensões,
sabem os seus números como sabem os seus nomes. É um ponto bastante interessante esse que levantas. Ou seja, nós o ano passado, 2025 mais especificamente, fizemos diagnósticos a 823 empresas. Atenção, e-commerce. Nós só trabalhamos com e-commerce e retalho, isso tem que ficar claro. E o ponto que tu levantas é bastante pertinente, porque, ou seja, o pessoal vê muito a faturação como um objetivo e no início, como tu estás a dizer, até acredito que seja um objetivo, no sentido de teres de pagar contas e não sei o quê, esse tipo de situações. Mas a partir de um certo momento, a faturação deve ser considerada como uma consequência, ou seja, nunca como um objetivo. E em cima disso, isso leva-nos a uma questão muito interessante que é o mindset em si do próprio founder, ou do próprio fundador ou fundadora. E o que eu tenho reparado é que há três grandes níveis, digamos, três caixas, ou três evoluções do Pokémon, vamos pensar assim, do founder. O founder, que é o empreendedor, tem é que estar feito, não interessa muito como, e nem em que termos, e etc. Aquela porcaria tem é que acontecer. A evolução, que é para o gestor, que já começa a perceber que, ok, isto tem que acontecer, mas com algumas nuances e com algumas restrições e regras de execução. E por fim, o do investidor, que é basicamente quando tu já não estás envolvido no dia a dia, já não estás propriamente, entre aspas, preocupado com o input, já estás mais preocupado com o output e perceber se aquilo leva ou não leva ao objetivo final com que tu tinhas em mente. Isso leva-nos então aqui a esta questão, que é, ambos acompanhamos muitas empresas, tu claramente mais numa ótica da parte comercial em si, e eu muito, 90%, ou 95% se calhar, focado só exclusivamente em e-commerce. Nos negócios que tu acompanhas, ou que tens vindo a acompanhar, qual é o padrão mais comum quando uma empresa começa a vender mais rápido do que a estrutura consegue absorver? Uhum. O que acontece aqui é que grande parte das empresas não sabe se pode absorver mais vendas ou não pode absorver mais vendas. Simplesmente assume que tem que absorver mais vendas, ponto final, parágrafo. E acredita que o único crescimento é do engordar. Por isso, antes de eu ir às análises, eu vou dizer dentro da Scale, que eu gosto de dar como exemplo. Eu sei qual é que é a minha rentabilidade por cada team member que eu tenho. Eu sei perfeitamente qual é que é a taxa de ocupação que cada consultor meu pode ter. Eu sei e invisto, por exemplo, dezenas de milhares de euros em AI para conseguir, vamos dizer, passar a ocupação de 10 para 12, porque ao conseguir passar de 10 para 12, estou diretamente a trabalhar no EBITDA da minha empresa, porque estou a conseguir dizer que vou conseguir aceitar mais 300 mil euros, mais meio milhão em deals e não vou ter que aumentar os meus custos operacionais para que isso aconteça. Então, da minha parte, antes de falar só das empresas, porque em vez de dizer, os outros estão errados, eu gosto de dizer como é que eu faço, nós temos um cuidado muitíssimo grande no que é o crescimento da empresa. E não é só bora vender mais por vender mais. Eu sei qual é que é a minha rentabilidade por consultor, eu sei o meu ticket médio, eu sei, tipo, abaixo daqui não me interessa vender. Eu sei que se eu quero ter uma EBITDA de X% e tenho uma margem de contribuição de Y, o que seja, o meu ticket não pode ir abaixo daquele. Então os meus preços também são definidos baseados com o crescimento que eu quero para o negócio. E faço, eu e o Pietro, neste caso, o Pietro dá muitos, muitos, muitos mais inputs como CEO do business, é grande parte da função dele. Estamos sempre a polir o back-end para garantir os inputs certos para produzir depois o output. E sobre vender mais. A Scalab está numa fase agora em que nós não estamos a aceitar clientes para os próximos tipo 40 dias. Nós temos taxas de ocupações, sabemos quanto é que podemos absorver e quando ultrapassamos isso, e está errado, estamos a trabalhar no recrutamento para nunca ter que parar, como a Deloitte nunca tem que parar, mas nós paramos a absorção de novas vendas, Rui, porque sabemos que só existem dois mundos. Dois dinheiros, é o short money e o long money, não tens absolutamente todos, short money ou long money, e tu ou jogas para o short money ou jogas para o long money, e quando tu estás a jogar para o long money, tu pensas que tu vais ser empresário até morrer, tipo, que é o meu caso, o ponto de sucesso para mim é jogar este jogo até ao dia que eu não morro,
Esse é o ponto de sucesso, é continuar a jogar o jogo. Para continuar a jogar o jogo, eu tenho que deixar de pensar até ao final do ano e tenho que pensar nos próximos 50 anos de vida da empresa. E ao pensar nos próximos 50 anos da empresa, se eu sei que não consigo absorver mais vendas, porque é que eu deveria estar a fazer pressão, com um diminishing returns na minha máquina, só para conseguir injetar mais 20 ou 40 ou 50 ou 100 mil euros a curto prazo, quando eu já sei que a minha estrutura não tem capacidade para dar fulfillment com qualidade daquele produto. Por isso, o long story short aqui é: tem que existir uma preocupação enorme em perceber quantas vendas é que uma empresa consegue absorver e o porquê. E isso é a resposta que eu te dou. Eu só acho que grande parte das empresas, na minha experiência, não fazem a mínima ideia quanto é que conseguem absorver e quanto é que não conseguem absorver, Rui. É só tipo, mete mais, mete mais, mete mais e mete mais. Sim, ou seja, a leitura que eu também tenho, ou que eu tenho vindo a absorver, passa muito também por aí. Ou seja, o padrão mais comum é a pessoa, primeiro que tudo, acha que é a faturação em si, que é o objetivo. Em segundo ponto, como tu disseste e bem, o long short e o short time Short money, money e long money. isso. Efetivamente não há grande distinção. Mas acima de tudo, o padrão principal que eu observo na questão de quando é que devem ou não devem, ou seja, a questão da capacidade de absorção passa muito pelo desconhecimento da própria realidade. Ou seja, muitas vezes eu vejo a malta a comparar-se com negócios já numa fase consideravelmente superior. Exemplo prático, vamos considerar quer tu beauty, quer tu, quer eu, temos noção do que é que acontece em dimensões diferentes, mas ambos conhecemos os fundadores e etc. E pronto. Jorge, para quem manda já aqui um grande abraço de ouvir isto. O Jorge e o Bruno. Mas Eu já sim. conheço o Jorge, eu Ok, relaciono mais ok, com o Jorge. ok. Pronto. Mas sim, o Jorge é um gajo bastante interessante. E o Bruno. Bem, mas pronto, eles os dois. Imagina o que é uma empresa que está a começar, ainda no primeiro meio milhão, 1 milhão, pronto, na área da cosmética, venda, compra e venda de cosmética, né? Seja agora B2B, seja B2C, não interessa muito agora. Estar-se a comparar com a dimensão de uma Care to Beauty, que faturam 30 e não sei quantos milhões. Epá, Sou number one, sou o número um vendedor de cosmética em Portugal online. exatamente, pá, quer dizer, nem as regras do jogo já são as mesmas. Tipo, estarem a dizer, Yeah. não, se ele consegue, nós também conseguimos. Certo? Tipo, de forma geral, ambos concordamos com isso. Mas a questão é, Uhum. eles estão no mercado há não sei quantas décadas, uma década e qualquer coisa. Tu estás no mercado há 1 ano ou 2. Uhum. Epá, portanto, muitas das vezes é esse desfazamento entre realidade e sonho. As pessoas Mas confundem muito objetivos com utopias. eu acho que outra vez isto joga muito o short money e o long money, que é de género. O Jorge começou a Care to Beauty e durante muitos anos não fez mais nada que não fosse a Care to Beauty a full time. Só mais recentemente é que começou a fazer M&As. E então ele joga este jogo sabendo que é apaixonado por isto. Alguém que venha ao mercado e já diga, ok, eu quero replicar, eu quero ir buscar aqueles resultados, é completamente lunático. Porquê? Porque tu não podes comparar o teu dia um com o dia 100 da outra pessoa. Se tu queres comparar o teu dia um, tens que comparar o teu dia um com o dia um da outra empresa. Não é realista dizeres, olha, esta empresa que está no dia 1000 e que tem anos e anos, uma década de inputs que tu não sabes quais é que foram os inputs e produziu X output passado uma década e tu dizes, eu vou produzir o mesmo output. Teoricamente é possível, mas na prática tens que ter um nível de maturidade muitíssimo acima da média e se fores first time founder, grande parte das vezes não vais ter essa maturidade, porque essa maturidade vem de fazer as coisas, vem de tipo get shit done. Vais precisar de um poder financeiro muitíssimo maior, porque o mercado hoje em dia já não era o mercado que era há 10 anos. Então, outra vez, tipo, o facto de tu dizeres isso já mostra a mim uma falta de maturidade muito grande. Não é ambição, é delusional. Se a frase for a Care to Beauty produziu estes resultados em 10 anos e eu acredito que nos mesmos 10 anos vou conseguir produzir mais ou vou conseguir produzir até melhor. Acho fazível. Mas se a frase for a Care to Beauty faz isto, então eu também tenho que conseguir fazer. Isto a mim mostra-me que é só um nível de maturidade está completamente desalinhado. E voltamos a bater que o founder é
o bottleneck no business porque não consegue entender que não tem este nível de maturidade para comparar o nível o dia um com o dia um de outra empresa. 100% estamos 100% alinhados aí. É bastante interessante esse ponto. Isso leva-nos então aqui a outra questão que também é em que momento é que vender mais deixa de ser a solução e começa a ser o problema, ou a criar problemas, mais por aí. Uhum. Eu acho que tens dois momentos. Bom, outra vez. O que eu e o Pietro fazemos é, nós fazemos previsões. Uma empresa, e pegando na Skillabs, nós fomos de 0 a 1 milhão e agora este ano fizemos no nosso primeiro ano fiscal, não foram 12 meses, mas foi tipo em 14 ou em 15 meses, batemos o nosso primeiro milhão em vendas. Agora, neste ano, fizemos 2 milhões em vendas. Uma empresa de 1 milhão e uma empresa de 2 milhões são empresas completamente diferentes. O que eu faço hoje e o que eu fazia há 2 anos e tal são coisas completamente diferentes, empresas completamente diferentes. Eu tive que me adaptar à nova realidade da empresa que eu tenho, tive que me evoluir e evoluir as pessoas ao meu lado para a nova realidade da empresa. Olhando para os números, e olhando para a tua pergunta, que é quando é que começa a ser um problema, o que nós fazemos é fazermos projeções. Por exemplo, eu já sei o que é que o meu EBITDA vai ser este ano mediante as minhas projeções de vendas. E claro que o meu EBITDA em termos percentuais vai ter que baixar do que o ano anterior. Mas nós já sabemos que sobre longos períodos de tempo vai haver um ponto em que as linhas se voltam a cruzar e que a máquina volta a subir o EBITDA. Então, eu já sei, com os meus custos operacionais, qual é que é o valor a qual a minha máquina é perfeita para escoar dinheiro. Eu já sei que os meus custos operacionais são aqueles, e se eu conseguir cover those costs, eu depois consigo aumentar a rentabilidade da minha equipa de 1 para 5 e a partir daquele, tipo, se calhar, nesta curva, aqui estou a ganhar um bocadinho de dinheiro, mas com mais 300 mil euros, já estou a meter 300 mil euros direto, straight to profit line. Então eu já sei qual é que é o valor a qual a minha máquina melhor opera para este ano. E já contrato e já faço planeamentos de headcount a pensar nisso. Por isso eu já faço o planeamento com o Pietro para os próximos 3 anos do business, do que é que nós achamos que vai acontecer. Então não é só mete pessoas, mete clientes, porquê? Porque senão tu estás a engordar a estrutura. E tu a engordar a estrutura sem saberes em que momento é que tu és mais profitable e projetaste para isso, estás mesmo só tipo a jogar roleta com uma pistola. Até porque a parte outra vez, não quero generalizar, mas existe uma grande parte dos empresários que são bons a gastar, mas são péssimos a investir. Só podes fazer duas coisas com o dinheiro. Tu só gastas ou só investes. Eu sou péssimo a gastar, sou excelente a investir. Eu invisto centenas de milhares de euros no business, nem ser só em equipe, em AI, em team buildings, em softwares, centenas de milhares de euros todos os anos, mas não ponho centenas de milhares de euros na minha vida pessoal para eu andar a fazer outras coisas. Porquê? Porque a empresa tem muito espaço para o reinvestimento produzir 10 vezes mais ROI. Então, porquê é que eu haveria tirar para a minha vida pessoal e trocar 100 mil euros ou 200 mil euros e trocar por um Ferrari quando eu pego esse dinheiro e meto no negócio e faço 3 vezes isso nos próximos 3 meses ou nos próximos 2 anos, o que seja. Então, puxando a ti, o grande dificuldade que eu acho que as empresas sabem, as empresas não sabem qual é aquele sweet spot em que vender mais deixa de ser produtivo e rentável para eles. E quando se percebem disso é quando já é tarde demais, Rui. Tipo, é quando já é um ai meu Deus gigante. É tipo, olha, eu este ano vendi mais que nunca e tive prejuízo. Então, o que é que está a passar aqui? Porquê? Porque não houve a tal preparação. Por isso a resposta a ti a pergunta foi, quando é que tu achas que as pessoas se apercebem? Eu acho que é só no final, quando olham para a conta bancária e começam a ver que ali há gato. É um bom ponto. É interessante tu levantares isso e leva-nos até àquela questão da utopia do empresário e etc. Muita gente acha que quando chega a 1 milhão está com um negócio do caraças, não sei o quê, até porque é mesmo complicado, digamos, a nível mundial são 8% das empresas que faturam mais de 1 milhão. E tu quando vais a ver, pá, tens empresas a dar com um pau, portanto 8% dá-te aquela falsa ilusão de sucesso, vamos adjetivar. 1,5, tens 1,5 milhões de empresas em Portugal e 1,3 delas são ativas e de facto só 8 a 10% é que faturam 1 milhão, por isso é tipo, meu Deus, é o Holy Grail. E ainda por cima, quando tu estás focado só exclusivamente na realidade que tu conheces, mais especificamente Portugal, essa falsa ilusão, tu porque
tu começas a ficar nos Big Four, entre aspas. Obviamente, claramente não estou a comparar diretamente uma Deloitte da vida e etc. com empresas de 1 milhão. O que eu quero passar é a falsa, a falsa noção de que uma pessoa, quando tem uma empresa que faz o primeiro milhão e está naquele platô, sente que dali para a frente já não há muito mais. Eu vejo propriamente isso a acontecer, que é o pessoal, ok, já está no milhão, isto agora é manter e tal, e está feito. Mas voltando aqui ao ponto em que vender mais deixa de ser a solução e começa a ser criar o problema, eu sinto que isto vem muito mais de uma questão até de fundo que propriamente de conclusão. Ou seja, se tu deixas chegar ao ponto que vender mais é um problema, significa que nunca houve uma evolução enquanto empresário, ou empresária, mais uma vez. Porque mantiveste sempre a mesma regra do jogo de quando estavas numa fase mais inicial em que realmente tinhas que fazer vendas para aquela coisa andar e etc. Hum, Portanto, sinto que a empresa quando chega a esse ponto, que era o que tu estavas também até a dizer, que de repente acorda e vê que é um problema, aliás, até num e-commerce que começámos agora recentemente a trabalhar, vieram ter connosco com o problema de ser vendas, e pronto, ok, vendas, o que é que há para resolver em vendas? É mais tráfego, é mais conversão e é ticket médio e está feito, tipo, não há muito mais que dele para trabalhar. O problema nunca foi propriamente as vendas. A evolução do negócio é que ainda não tinha permitido ver, digamos, os problemas que estavam camuflados pela falta de vendas. Portanto, conclusão disto tudo, sinto que é a falta de evolução do próprio dono ou dona do negócio que faz com que vender mais seja efetivamente o problema, o que colmata ou que se junta ao que tu estavas a dizer anteriormente. Quais é que são os E, primeiros sinais de que uma empresa está a crescer, mas sem controle real na tua opinião? e deixa-me dizer-te, Rui, isso Diz. também acontece muito pela uma narrativa errada, e desinformada de grande parte de muitas pessoas, sobretudo em Portugal, de que ainda é um bocado tabu falar de habitas, até porque nós não Nem sequer entendemos, sabem o que é um ebita. Quanto mais certo? o jeitinho ainda acham que é uma doença. Olha, estou cheio de ebita. Então existe um bocado o tabu de falar disto, e é tipo, faturei 1 milhão de euros, certo, ok, tipo, isso em si não é positivo nem é negativo. Eu já tive empresas, antes da Scalabs, que lembro perfeitamente que chegámos a bater, e já disse isso publicamente no meu podcast, meio milhão de faturação e negativos, tipo, e estávamos em prejuízo em 10 mil euros porque tínhamos accounts payables que tinham que ser pagos ao longo do ano. E por acaso também era um bocado. Então, para dizer que nós não podemos só focar, então, só o facto de quando eu digo, tive uma empresa que faturei meio milhão, uau, que espetáculo, certo, mas tipo, eu dei 10 mil euros por juízo, como assim, certo? Só o facto de não haver follow-up questions à amostra existe. É um tabu genérico, é tipo, olha, faturação igual a dinheiro na conta. Eu conheço muitos empresários, ahm, têm empresas a faturar à volta de 1 milhão de euros ou mais, estou a pensar em 4 ou 5 casos específicos. Não são as pessoas mais bem pagas dentro do negócio, por isso tenho pessoas dentro do negócio deles a receber muitíssimo mais dinheiro do que eles, e no final do ano o negócio é tipo, se não der prejuízo, já é um sucesso. Eu também quando fui jantar com uns empresários, uma empresa, mais de 10 anos, há alguns milhões de faturação, e eu estava curioso como é que vocês fazem a distribuição de dividendos pelos sócios, vocês pagam, se vocês fazem bónus, como é que vocês fazem? E eles começaram todos a rir, e eu não percebi uma piada, assim, não, e assim eu não estou mesmo a perceber onde é que está a piada, eles assim, que dividendos, man, tipo, se nós não tivermos que meter dinheiro do nosso próprio bolso como suprimentos no final do ano, já é um bom ano, e eu pensar, mas como é que isso é possível? E isso acontece muito pelo descontrole de só meter pessoas, meter pessoas, meter pessoas. É só tipo, bora contratar e engordar mais o porco, e depois isto vai servir clientes e vai dar as vendas, e as vendas vão conseguir pagar isto tudo. Por isso existe um descontrole total. E ainda há a pergunta que é: quais é que são os três sinais? Então, qual é que eram os três sinais que. Não, não é os três, é quais são os primeiros ou os principais sinais de que uma empresa está a crescer, mas sem controle real. É não saber, para mim é não saber as métricas logo.
Tipo, se tu tens uma conversa, se estás a fazer o teu diagnóstico, diz-me se isto não é verdade, se estás a fazer o diagnóstico à empresa e perguntas-lhe, alright, qual é que é o teu CAC, qual é o teu LTV, qual é que é a tua taxa de conversão, qual é que é a tua EBITDA, e a resposta é só tipo, não sei, eh, já está descontrolado. Se a resposta for não sei de cabeça, mas sei que consigo arranjar esses números, é exatamente a mesma coisa, é descontrole. Tipo, a única resposta que me interessa aí é deixa-me clicar aqui, são estas todas, olho para esta semanalmente ou em 2 semanas. Tipo, isso é a única resposta que eu penso. Top, boa, consigo passar a ter uma conversa concreta. Se a resposta for não faço a mínima ideia, é tipo, bora começar a saber as Não, bases. não dá. Ou seja, eu percebo, ainda por cima na questão do e-commerce, que há uma data de variáveis extra em cima de negócios de serviço. Tendencialmente, negócios de e-commerce são sempre os mais complexos, porque tens stocks, tens uma porrada de cenas que um gajo tem que dominar numa fase muito mais recente ou embrionário do negócio do que numa fase propriamente mais evoluída. Ou seja, dos 823 diagnósticos que fizemos no ano passado, deixa-me só confirmar que é mesmo 85%. 85% deles não sabem respostas a quais as métricas operacionais do negócio, ou seja, ROAS, o retorno sobre investimento de publicidade, o custo de adquirir um cliente, quanto mais chegar ao ponto de LTVs, CACs, Purchase Frequency, ou frequência de Isso, compra, tempo entre isso tem, compras. Isto tem que dificultar muito o teu trabalho como agência de e-commerce, porque no final do dia, uma das grandes mudanças dentro da Scalabs foi quando nós percebemos. Tu podes dar a mesma informação a duas pessoas e uma dizer que tu és a pessoa mais inteligente do mundo e outra dizer que tu és um burro autêntico. É verdade. Porquê? Porque tem a ver com a capacidade da pessoa de transformar aqueles inputs em outputs. Então, como a empresa e como agência, e eu também tive que passar por isso, que é descobrir exatamente quem é que é o meu ICP. E dentro do meu ICP, do My Ideal Customer Profile, tem que haver métricas de maturidade empresarial. Então, da nossa parte, foi, por exemplo, nós elevámos os standards para. É muito, 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 muito raro nós trabalharmos com alguém que é abaixo de 500 mil euros de faturação. Quando é alguém abaixo de 500 mil euros de faturação, já precisa de ir a uma aprovação pelo Head de Sales, e tem que haver uma data de outras perguntas e uma excelente gestão de expectativas. Porquê? Porque senão tu acabas por queimar o teu nome, sem fazer nada de errado. É tipo, tu entregas as coisas à empresa, porque tu sabes que é aquilo que a empresa precisa, mas a empresa não tem capacidade de absorver essa informação. E outra vez, isto dificulta, e eu aqui tem que haver um crescimento muito grande da tua parte, da minha, pelo menos da minha, não sei, da tua, que teve que ser, que é tipo, tive que aprender a dizer que não a clientes que vinham recomendados e que sabiam, que vinham case studies, porque simplesmente eu sabia que eles não iam ter a maturidade para conseguir converter os nossos inputs em outputs e no final do dia com com negócios que não geram dinheiro é muito difícil. Porquê? Porque o negócio gera 10 mil euros em margem e tu estás-lhe a cobrar 10 mil euros por um serviço, a expectativa de 99% deles vai ser que tu vais transformar a vida e que vais conseguir construir o que eles não construíram em 20 anos ou em 10 anos de business. Por isso, olhar para a faturação para mim hoje em dia e para os EBITDAs e para o nível de maturidade das empresas é muito importante para entender se eu acredito que ela vai conseguir ter maturidade de transformar os inputs em outputs. Outra vez, e só terminando, porquê? Porque eu penso nisto como um jogo infinito, como um jogo long run que eu vou jogar até ao final da minha vida. Então não me interessa, eu hoje em dia já sei o padrão estereotípico de empresas que não vão conseguir implementar, que não vão conseguir fazer aquilo que a minha equipa lhes diz, então nós já filtramos isso desde day one e dizemos tipo, agradecemos, mas nós não vamos aceitar o vosso dinheiro. São pontos bastante interessantes. Nós, anteriormente, aliás, eu lembro-me de umas conversas que nós tivemos. Tu sugerias nós fazermos até o processo comercial de outra forma e etc. E eu sempre fui um bocado contra esse processo e até voltei, digamos, em, dependendo do ponto de vista, até se voltou atrás em algumas coisas. Contudo, isso foi digamos, o que nos permitiu crescer consideravelmente. Muitas das vezes também sinto que a malta bate muito naquela tecla, quando deve mais ouvir o mercado do que propriamente impor
digamos, a vontade, ou seja, o que for. Concordo com o que estás a dizer, isso tem que ficar claro no sentido de tens que conhecer o teu ICP, ou o teu cliente ideal, pronto, em português, para não baralhar o pessoal que esteja menos familiarizado com os termos. Mas também devemos ser capazes de ouvir o mercado e de adaptar a oferta, ou se, por outro lado, virmos que não faz sentido adaptar a oferta, criar uma oferta paralela para apoiar marcas ou negócios que estejam numa fase ainda um pouco mais embrionária e considerar se, obviamente, faz sentido ou não dar Mas, esse passo. mas esse passo, pois, tem que ser muito considerado. A minha visão é, eu cada vez mais me quero afastar de ajudar empresas no first step. First step é tipo do 0 ao meio milhão, por assim Sim, dizer. sim. E muito mais trabalhar com empresas, pelo menos meio milhão para cima, 1 milhão. Porquê? Porque nem tem a ver com a questão financeira, tem a ver com a maturidade. Já vai existir uma maior maturidade, porque a empresa percebe que está lá há 10 anos para fazer 1 milhão. E a expectativa dela não é que tu chegues e que tu consigas em 1 ano fazer o que eles não fizeram em 10 anos. Então, a gestão de expectativa para teres que trabalhar com a primeira etapa dos founders, eu acho que é muitíssimo mais complicada, mas depois estás limitado em Portugal porque tens um TAM comparado com os Estados Unidos, comparado com Dubai, o que seja, tens um TAM muitíssimo mais reduzido. Então tu aí tens que perceber, alright, o que é que eu quero? Mas aí eu fiz uma alteração que é, o meu TAM serve atualmente, o meu ICP, para a empresa crescer até alguns milhões de faturação. A partir daí, outra vez falámos isso em off, eu já vou ter que montar outras estratégias. Porquê? Porque a estratégia não vai ser eu começar agora a servir o mercado é tipo uma garrafa. Tu tens o top, tens aqui, olha, tens a parte de cima, tens a parte do meio, tens a parte de baixo. A parte de baixo é os que cobram mais barato, tudo, e aqui tens que ser tipo cêntimos. Depois tens aqui o meio, que é tipo 90% das empresas que não têm nada que os diferencia e cobram basicamente a mesma coisa. E depois tens o top tier, que é a empresa que vai cobrar muitíssimo mais, vai dar excelência. A minha realidade é querer servir esta parte, porque eu já servi esta parte durante muitos anos, mesmo antes da Skillab, e já servi esta parte. E é nesta parte que eu me dou melhor. O que é que significa? Eu vou meter o máximo de volume e espremer o máximo e ter resultados com este. E quando eu vir que já não tenho ICP para passar 10 milhões para 20 milhões, ou já não tenho tanto a fazer, vou desenvolver outras ofertas. O que acontece muitas vezes é que nós damos o pivot muito rapidamente. Portanto, o negócio só podes fazer duas coisas. Tens o T, é o dar o pivot e dar a profundidade. O pivot é quando tu saltas de ideia para ideia, oferta em oferta. Um, e a profundidade é quando tu metes profundidade. Eu digo sempre, nós damos o pivot de ideia para ideia antes por a profundidade necessária e tu só encontras o petróleo sobre uma grande profundidade. Então, hoje, com a minha maturidade empresarial, não estou a dizer que é muito, nem é pouco, estou a dizer que é a minha realidade é, eu sei quem é que é um ICP, eu sei o que é que eu sirvo, eu não quero abrir o meu TAM de forma estúpida, é só tipo crack as much as I can com aquilo durante uns anos e quando deixar de ter quando começar a ter diminishing returns, quer dizer, deixo de crescer assim, nem assim, estou tipo assim se calhar, ou a crescer só um bocadinho, aí sim pensar. Porquê? Porque o desfoque em montar novas ofertas vai alocar energia de um lado para outro. Então esse pivot para mim tem que ser muito bem ponderado. Sim, sim, 100% alinhado. É um ponto também importante deixar claro. Nós temos estado aqui a falar muito de EBITDA e não confundir EBITDA com EBITDA. O EBITDA, que é o que temos estado a falar acima de tudo, é a margem operacional. Vamos simplificar dessa forma. Não é bem a 100%, mas para simplificar é a margem operacional. Há negócios que efetivamente necessitam ter uma margem operacional mais diluída em comparação com outros. Exemplo prático, negócios de serviço, como os nossos, tendencialmente têm margens operacionais mais gorduchas, mais robustas do que negócios focados em compra e venda de produto, ou sem ser compra e venda de produto, e-commerce ou retalho, por assim dizer. E tudo o que estamos aqui a falar passa muito pela opinião pessoal, minha e do público, sobre o que é e não é o ICP, ou digamos o cliente ideal, ou quem é que queremos satisfazer e tudo mais. Portanto, é um detalhe muito importante também de salientar e que eu tenho notado muito, que é ouçam efetivamente o que outros empresários têm a dizer, considerem isso, mas acima de tudo criem uma boa base para vocês mesmos identificarem o que é que deve ser absorvido quando ouvem outras pessoas a falar
e o que é que não deve ser absorvido no momento por outras pessoas, porque senão isso cria um grande ruído e o pessoal anda a saltar muito de um lado para o outro. Aliás, o Alex Hormozzi até fala disso, não me lembro em qual livro, mas fala disso, que é o síndrome não sei de quê, que é basicamente tu ouves um gajo a dizer isto, começa a fazer aquilo, ouves o outro a fazer isto, começa a fazer aquilo. E no fundo, o que tu tinhas que fazer era manter-te fiel à estratégia inicial que tinhas criado, que pode não ser, dificilmente será a melhor estratégia, mas ao menos era uma estratégia, digamos, de organização e tinhas as coisas montadas. Portanto, voltando até aqui, para voltarmos aqui ao ponto, os principais sinais que eu vejo que a empresa está a crescer, mas é sem controle, é como tu disseste e bem, que é não estar, digamos, a olhar para os próprios números ou para as próprias métricas e, mais importante do que isso, compreender o que as métricas em si significam. Porque hoje em dia não é difícil ter acesso às métricas. É com- consideravelmente desafiante por vezes é saber que métricas olhar e quando olhar. Porque, como tu disseste e bem, um negócio de 1 milhão ou 500 mil, qualquer coisa assim que tu disseste, é muito diferente de um negócio de 1 milhão ou 2 milhões. No início, efetivamente, se estivermos até a pensar numa questão de e-commerce, métricas operacionais são as mais importantes, como ROAS, o retorno sobre investimento em publicidade, o custo de adquirir uma venda ou uma aquisição, mas quando tu chegas a um determinado nível, como por exemplo o Portugal Jules, claramente não é essas métricas as mais importantes, é a margem de contribuição, é o MERC, é a eficiência de marketing, que é isso que começa a abrir portas para começarmos a fazer o tal jogo que o público está a dizer de long, 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 Long money. long money. Short money, long money. Long money. Faz sentido. Quando leva aqui a outro ponto, que é como é que um decisor percebe que deve parar de escalar um processo que, à partida, até está a funcionar no que diz respeito à parte das vendas. Uhum. Eu não acho, não sei se tem que separar, mas tem que ser ao mesmo tempo e buscar as suas métricas todas, porque senão tu estás a andar para um precipício e nem sabes que estás a andar para esse precipício. E quando des por ti já lá estás e é muitíssimo mais difícil conseguir sair de lá. Até porque em e-commerce fazes muito, tens muito stock, tens muito investimento à cabeça e tu não te queres dar por ti com o bebê a chorar na mão. Por isso, uma empresa que está a crescer mais vendas, mas que não sabe se está no bom caminho ou não, acho que o resultado é só ir comprar conhecimento, man. Tipo, eu tenho um budget anual para comprar conhecimento. Eu tenho um budget de alguns milhares de euros que eu todos os anos tenho que investir para fazer crescer a nível pessoal e a nível de empresa. A empresa tem o seu X e eu tenho o meu X. Eu tenho consultores dos Estados Unidos que trabalham com a minha empresa. Tipo, eu apesar de ser uma empresa de consultoria de vendas, contrato serviços dos Estados Unidos para me conseguirem ajudar também. Eu estou constantemente a reinvestir na minha máquina para sermos melhor. Por isso, a resposta que eu te dou é: vais simplesmente, se és um founder que não sabes as tuas métricas, não sabes em que caminho é que estás a seguir, tipo, sabes que estás a crescer, mas não sabes bem como nem porquê, e tens a certeza que queres fazer isto sobre longos períodos de tempo, vai contratar uma empresa, porque os 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil que tu pagas, se tu pensares que vais jogar este jogo durante o resto da tua vida, enquanto maior tu aumentares o spam, tu garantidamente que vais ter ROIs altíssimos sobre esse investimento. A questão é o time spam ao qual tu olhas para o ROI. Se dizes, eu vou adquirir este conhecimento e tenho que ter ROI num mês. Ok, já estás errado. Porquê? Porque queres jogar o jogo para o resto da tua vida. Então, era isso que eu diria. Só tipo, vai adquirir, vai comprar o conhecimento. É um bom ponto, especialmente até a privar-nos há uns dias atrás com o João, o Dalmar e o Alexandre, etc. Mais especificamente o Alexandre. Nós sempre entramos em grandes despiques, eu e o Alexandre, muitas das vezes, às vezes um bocado acesos, mas muito interessantes, atenção, que é a questão dos mentores. Nós sempre Uhum. procuramos mentores e etc. Só que chegámos a um ponto, especialmente ele, chegou a um ponto ali, um platô, que já não é tão claro qual é o ponto que tu tens que, digamos, melhorar ou corrigir, porque, ou seja, já não é uma cena que tu mexes e aquilo, pum, rebenta para caraças. Já começa a ser Uhum. menos óbvio. Então, a tua forma de arranjar mentores já tem que ser pessoas que já passaram mesmo por esse processo, no sentido de já estarem no ponto à frente. O problema, Yeah. em Portugal, efetivamente, temos essa questão de que 8% das empresas de Portugal não corresponde a 8%. Claro que corresponde, em termos de volume, em número de empresas, né? Não corresponde a 8% dos Estados Unidos.
E depois temos outro problema, mesmo que se vá buscar conhecimento dos Estados Unidos, a realidade em que os Estados Unidos está é completamente diferente da realidade que Portugal está. Exemplo prático. Quando nós vamos buscar conhecimento dos Estados Unidos, um dos grandes pontos que a malta fala, e se estivermos agora a pensar, por exemplo, em advertising ou em publicidade, um dos grandes pontos é nichar a mensagem. Aliás, o próprio Hormozzi fala disso, etc. Em Portugal, tu não podes nichar grande coisa, meu. Podes. Não tens tempo suficiente, sim, não tens tempo Exatamente. para dois. Ah, Exatamente. certo. Podes, Mas obviamente, isso, focar a mensagem e tal, mas. porquê que isso haveria de ser um problema sobre o founder, ou sobre não é o founder, é sobre o mentor? No final do dia, eu também olho para o mentor como tem, para primeiro é, já fez o que eu quero fazer. Segunda é, quantas vezes é que já fez aquilo? E a terceira é, se já ajudou algumas pessoas a fazerem aquilo que ele fez. É o mais importante. E no final deu, por Jesus, tipo, não é o número um em Portugal e não está, tipo, destacado todas as outras. Existem muitas pessoas em Portugal que já passaram por problemas do género e que foram e que conseguiram corresponder. A questão é encontrá-los. O que eu fiz durante muito tempo foi eu oferecer dinheiro para pagar horas de pessoas, lembro perfeitamente. Estávamos a negociar com uma empresa muito grande, aliás, muito maior do que eu conseguia trincar na altura. E depois na última reunião, assim, nós não vamos avançar. E eu, pós-meet, disse assim, posso pagar tipo, só para ter 2, 3 horas contigo, para tu me dares know-how? E fui ativamente à procura daquelas pessoas de forma específica. Então, a resposta que eu diria sobre encontrar é qual é que é o nível de input que está a ser dado para encontrar alguém para resolver esse problema. Tipo, se estamos à espera que apareça um ad de alguém que diga eu já escalei para 100 milhões, ok, se calhar vais demorar bastante tempo até isso acontecer. Mas se fizeres uma deep search de quantas empresas é que existem, quem é que são os líderes dessas empresas e simplesmente a pessoa não está publicamente. Hoje em dia as pessoas que mais me ajudam, isto é um desconto, desculpa, estava aqui a desviar e vou ser rápido, o que é das pessoas que mais me ajudam no crescimento da Scale-Labs, podes chamar mentores, não são mentores públicos, tipo, tu não tem tipo, olha, compra aqui as minhas horas, tipo, são empresários, 3 ou 4, que já atingiram coisas megalómanas, alguns deles chegaram, criam uma relação porque são meus clientes e depois criam uma grande relação com eles, outro foi referenciar, tens de conhecer estas pessoas, e são pessoas que têm os seus negócios, estão a fazer aquilo e que me ajudam. Por isso, eu não estou à espera de encontrar um guru que já tenha feito isto. Eu prefiro muito mais ir a alguém que está a fazê-lo como eu faço. Tipo, a Scale ajuda as empresas a montar departamentos comerciais e eu sou o meu maior case study. Como é que, como prospeção ativa, fui de 0 ao milhão, de 1 milhão aos 2 milhões. Por isso, nesse ponto, eu só diria qual é que é o nível de input que está a ser dado para encontrar essa pessoa. Certo, mas desviamos aqui um bocado. Yeah, desculpa. Ou seja, voltando aqui só a dar o frame da cena, a questão inicial que tínhamos lançado era como é que um decisor percebe que deve parar de escalar um processo que à partida até está a funcionar. Só fazendo aqui o framing da situação, tendencialmente é porque não está a seguir os dados e é mais importante do que seguir os dados ou as métricas, é não ter o conhecimento sobre essas métricas. Ou seja, porque, como disseste, a determinado nível da empresa, as métricas, a empresa muda, tal como as métricas que deves ter como primazia de seguir ou trabalhar ou pensar, como tu preferires, serão então as mais diferentes, ou as mais que deves seguir, mais especificamente. Portanto, aqui na tua opinião, o que é que tanto em B2B como em retalho ou e-commerce, isto até é mais uma questão para nós debatermos um bocado, continuam a subestimar quando falamos de escala? Subestimar. Eu vou sempre bater em dados, tipo, não sabes quando. Três bases: CAC, LTV, Client Lifetime Gross Profit. Tipo, não sabes, CAC é quanto é que é o teu custo de aquisição de cliente, o LTV é quanto é que o cliente vale, e Client Lifetime Gross Profit é realmente quanto é que fica no teu pocket. Tipo, se tu não souberes quanto é que um cliente te vale, tu não sabes quanto é que podes estar a gastar pela aquisição daquele cliente. Tipo, não é adquirir o cliente a todo o custo. Tu tens que estar a medir quanto é que estás a gastar por ele. Então, o rácio, olha, a resposta que eu te dou é o rácio de CAC para LTV, man. Tipo, é a resposta que eu te LTV dou. É ratio, das, sim. yeah, é das coisas que, tipo, eu sou obcecado de rácio de CAC para LTV. Portanto, eu não me preocupo em baixar o meu CAC. Tipo, eu não perco muito tempo em baixar o meu CAC. Eu só perco tempo em aumentar o meu LTV. Porquê? Porque é muito mais simples eu triplicar o LTV do que eu cortar.
imagina que o meu carro são números redondos, são 1000 euros. E aí eu consigo cortar, tipo, se eu cortar em 500 é porque estou a meter muito, 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 muito esforço para conseguir que o carro corte para 500. Mas nunca vou conseguir que seja zero. E mesmo que vá para zero, não vai para baixo de zero. Não vai ser negativo. Garantido. Tipo, as pessoas não vão estar a dar dinheiro para serem adquiridas como cliente. Então, mas eu consigo pegar no meu LTV e transformar o cliente de valer 3.000 euros para valer 6.000 euros, para valer 10.000 euros. Por isso, o rastro é CAC para LTV. E para aumentar o LTV, cross-sell, upsell, aumentar o teu preço, diminuir o teu CAC e aumentar e diminuir o teu churn. Tipo, nestas cinco, se tu olhares para elas, tu garantidamente consegues aumentar o rastro de CAC para LTV. Concordo, e há aqui alguns pontos também interessantes a discutir. A nossa noção de LTV ratio ou valor bruto por cliente, como nós preferimos chamar aqui, a forma como nós temos de influenciar isso é muito diferente do negócio de retalho ou e-commerce. Ou seja, nós, entre aspas, conseguimos com relativa facilidade aumentar o LTV de um ano para o outro em alguns milhares. Um e-commerce por si só não tem essa facilidade porque tens outras nuances. E é muito interessante ouvir-te a falar sobre o CAC. Já desde o início tu estavas sempre a marimbar um bocado para o CAC, tu querias era sempre mais volume, etc. O que faz sentido e respeito bastante essa lógica e claramente coincide com a tua personalidade a 100%. Quem te conhece pessoalmente sabe que pô, não podia haver outro tipo de resposta em relação a esta questão sobre este indivíduo ou com este indivíduo. E concordo, há aqui uns pontos que eu gostava também de explorar, que era, para além, obviamente, do controle sobre o conhecimento, antes mesmo sobre o conhecimento das métricas, há uma noção de escala que é muito, digamos, leviana. Ou seja, quando nós atingimos um certo platô, é efetivamente repetir o mesmo mais vezes e com mais volume, e está a andar e vai lá que é tua e é ir melhorando as coisas. Porque já tens a bola, tens é que ir polindo aquilo para ficar mesmo uma esfera a 100%. O interessante é que muitas marcas ou muitos negócios numa fase até embrionária, em que ainda estão, por exemplo, nos 10 mil, 100 mil euros bem, 100 mil euros não, mas 10 mil, 30 mil, 50 mil euros ao mês de faturação, sentem que escalar é bastante simples, no sentido de tu puxas em 3 meses de 10 mil, por exemplo, para 50 mil, ou de 50 mil de repente para 80 mil. E mesmo que isso seja possível fazer, que há casos que efetivamente é possível, há grandes pontos que são necessários ter em controle, por exemplo, fluxo de caixa. Ou seja, Uhum, especialmente num negócio de retalho, onde tens que uhum, comprar cenas para poderes vender as cenas, uhum, escalar o negócio não é só meter mais dinheiro em anúncios, não é só aumentar a frequência de compra, seja lá da forma que for. Tem que haver, efetivamente, uma noção de gestão financeira até, de forma a conseguires comportar o crescimento. É muito comum nas reuniões de diagnóstico perguntar, então, ok, como é que não é? Eu ou qualquer um mesmo, não interessa agora, mas como é que é, qual é o objetivo para 2000 e não sei quantos? Aumentar a faturação. Ok, mas enquanto? O máximo possível. Ok, então estamos prontos para investir 1 milhão em aquisição? Não, nem faturo isso. Ok, então vamos lá uhum. fazer um reframe disso. Qual é o objetivo? Não sei. Ok. Então, ou seja, a maioria das pessoas, que é o que nos leva ao início, tem muita ideia utópica da escala, que é só fazer uma cena e aquilo aumenta para caraças, e não tem em consideração as consequências que é um processo de escala. Há mais Uhum, stress, há mais risco, há mais barulho, há mais tudo. E isso uhum, leva-nos à questão do mindset que estávamos a falar ao início. Não é boa ideia tu escalares um negócio enquanto estiveres com o mindset de empreendedor, que é fazer as cenas, não era what. É importante uhum. passares primeiro para a fase de gestão ou de gestor para conseguires, digamos, aportar a questão do processo de escala numa ótica mais global e não só numa ótica de vamos fazer umas cenas e depois logo vemos. Isso é um dos O, pontos de bem. se tu não tiveres essa noção, vais escalar e vai-te tremer as pernas todas. Porquê? Porque it's gonna get worse before it gets better. Vais ter que meter, a tua conta vai ter que ir abaixo antes da tua conta ir acima. E existem, o ser humano não gosta dessa volatilidade, aliás, nem consegue geri-la. Porque, sobretudo, first-time founders que não têm, tipo, que são bootstrap, não conseguem sequer aguentar isto e só percebem isso
durante mais tarde. Por isso é que a taxa, por isso é que 90 e tal, 92% das empresas morrem nos primeiros 3 anos e depois baixa tipo 89% nos primeiros 5 anos. Porquê? Porque há muita coisa que tu estás a perceber que é tipo, ok, uma coisa funciona quando tu és tu e o Zé. És tu e o teu amigo. És tu e o teu amigo. E é tipo, somos aqui os dois gajos e isto cobra os custos e ainda gera um bocadinho de dinheiro. Agora começa a meter pessoas, começa a contratar pessoas, começa a meter salários, começa a ter que pagar 14 salários em cima. Depois começa a ter que fazer gestão de pessoas. Depois percebes que tens que contratar gestores que não sejam tu. Tipo, o jogo é um jogo completamente diferente. Por isso é que há uma diferença muito grande em ter um emprego e ter uma empresa. Verdade. E eu acredito que grande parte das empresas que eu vejo são empregos de alguém. Tipo, o founder. Qual é que é a ordem que eu vejo? Que é, tu tens 5 passos. Primeiro tu fazes, depois tu deixas de fazer para teres tempo de manager. Depois de tempo de manager contratas um manager, depois defines KPIs e vazas. Por isso, tu no início fazes 10 coisas. Passado 5 anos, essas 10 coisas vão precisar de, se calhar, 10 pessoas para fazerem essas 10 coisas. E essas pessoas são altamente especialistas nessas coisas individuais. E tu tens que estruturar um negócio para que te seja favorável, ou seja-te viável, estás a contratar essas pessoas, tu retiraste das operações e tens dinheiro até que as operações paguem a si próprio. Então, este descontrole e esta falta de noção leva, a meu ver, a muita taxa de insucesso. Depois as pessoas tipo, we run out of money e depois acabamos por culpar sempre as vendas, que é tipo, as vendas não funcionaram, sem nunca perceber que o real problema somos nós como empresários. Sim, e é muito interessante essa parte que é, voltamos àquela questão de, pá, não quero aqui ferir suscetibilidades, mas há muito pessoal que efetivamente, ou seja, preferem estar a ganhar mais margem do que mais valor absoluto. Ou seja, Uhum. quando tu delegas trabalho, a consequência imediata é perderes margem, porque tens que dividir o que tinhas com mais alguém para fazer as cenas acontecer, não é? E depois em cima disso vejo muito o deslargar em vez do delegar. O Uhum. delegar requer o que tu estavas a dizer, estruturação, KPIs ou nomes menos pomposos, objetivos, para saber se a pessoa que contratamos está a fazer ou não as cenas bem, esse tipo de situações. E eu vejo uma grande, eu não sei se é incapacidade ou desconhecimento, vamos adjetivar mais como desconhecimento. Um grande desconhecimento de liderança, especialmente no tecido empresarial português, e vejo isso também aqui em UAE, à bruta, que é pessoal não sabe liderar. E nem estou a falar Uhum. de liderar no sentido dos diferentes tipos de perfis de liderança. Estou a falar de liderança no sentido de coordenar operações ou de gestão. Vamos se calhar pensar mais em gestão. Coordenar operações sem tu teres que estar a meter o bedelho todos os dias a toda a hora e sem teres que estar a almoçar ou a relaxar ou qualquer coisa no teu dia de folga, ou fim de semana, pá, uma porcaria qualquer, sem teres que estar a receber telefonemas ou mensagens ou e-mails ou etc. Não vejo muito isso em Portugal e vejo que a malta se foca só exclusivamente na parte de aumentar as vendas a todo o custo sem ter esta consciência. Portanto, Uhum. efetivamente, Deixa-me acrescentar aí um ponto, Rui. diz, Porque, então, para mim, o que é liderar? Liderar é conseguir que os outros façam o que tu queres em escala. Qual é que é o objetivo de um líder? É criar outros líderes dentro da organização. Para tu conseguires que alguém faça o que tu queres em escala, essa pessoa tem que saber fazer aquilo e tem que saber o que é que tu queres. Uma das coisas básicas que nós implementamos dentro do Scalab são para mim há 3 pilares, é saberes recrutar, formar e liderar. Recrutar é que tu tens que saber exatamente quem é que estás à procura, quais é que são os soft skills, quais é que são os hard skills que tu queres para aquela posição. Tens que gerir muitíssimo bem o que é que está à espera dessa pessoa. Depois disso tens que saber formar. Formar é um plano de formação básica, 90 dias, em que a pessoa entra e a formação já está standardizada. Existem KPIs, objetivos semanais e mensais que têm que estar a ser atingidos. No final dos 90 dias, tu tomas uma decisão baseada em factos, essa pessoa é a pessoa certa, essa pessoa não é a pessoa certa. Por exemplo, hoje em dia, em muitas posições, contrato mais do que uma pessoa para a mesma posição e a resposta é, já fiz isto, contratei 3 pessoas para a mesma posição e pode ficar uma, pode ficar duas, pode ficar três, pode ficar nenhuma. A meio, na segunda semana do primeiro mês,
a minha equipa percebeu-me, esta pessoa não vai atingir os KPIs, eu tive só que pagar 3 meses de salário de formação e essa pessoa já teve que sair. Porquê? Porque eu estou a jogar isto para o long money, então o custo de eu meter a pessoa errada dentro da empresa são centenas e centenas, possível milhões de euros. Então, mais vale eu pagar ali 4.000, 5.000 euros em adiantado e dizer tipo, ok, tu não ficas, do que aguentar essa pessoa que me vai custar muito mais. Outra vez batendo no short money e no long money, batendo muito no investir dinheiro ou gastar dinheiro. Por isso, eu estou a dar um exemplo de como é que eu consigo maximizar a probabilidade de uma melhor liderança. É um bom processo de recrutamento, é um bom processo de formação e depois de liderança que é diária. A pessoa tem que saber de forma constante o que é que está a fazer. O que acontece em grande parte das empresas é uma formação de, chama-se Follow Mary Around, que é tipo, estás 3 dias a ver o que é que eu faço e depois é tipo, agora vai e dá-lhe. Esperamos que as pessoas com 3 dias a olhar cheguem, Muitas vezes cheguem nem com lá. 3 meses, quanto mais com 3 dias. E isso é outra Yeah. questão. Isso é outra questão. Eu próprio cometi esse erro. Os Eu first também, by the way. Eu também. acredito. Os first founders, na minha ótica, os first founders que tiveram algum sucesso, vamos adjetivar dessa forma. E agora, independentemente do que é sucesso, mas tipo, tiveram os sistemas a funcionar e tiveram equipa e etc. Hum, Quando estás a contratar pessoal, e até no DDY isso aconteceu no início, eu tinha a falsa ideia de que dando as mesmas condições, ou dando as condições que eu queria ter tido na fase inicial, que essa pessoa ia conseguir bater os objetivos e ia fazer isso tudo. Só que esquecemos muitas vezes que foi a falta desses recursos ou a falta da possibilidade de ter esses meios que nos fez, digamos, quem somos hoje. Uhum. Então, muitas das vezes, dar todos os recursos e mais alguns a uma pessoa iniciante que está no negócio, dar as condições de progressão de carreira infinitas, entre aspas, e tudo mais, dando isso tudo, pode muitas das vezes ter backfire. E mesmo que isso até fique certo, isso leva-nos à questão de que estavas a levantar das soft skills e hard skills, obviamente que na minha ótica, soft skills é as mais complicadas de conseguir meter numa pessoa, de meter ou de encontrar no mercado, pronto. Não acredito muito que uma pessoa possa aprender soft skills, aprender pode, mas ou seja, que tu possas impor soft skills, digamos, numa pessoa que tenha o hardware Posso, já. posso dar um outro frame para o que tu acabaste de dizer? Força? Que é, o que é aprendizagem? Aprendizagem é same environment, different behavior. Por isso, Hum, o cão faz xixi fora. Quantas vezes é que ele bate e ele no dia seguinte? O que é inteligência? Inteligência é quão rápido é que ele aprende. Então é tipo, quantas vezes é que tiveste que debater, fazer tal ao cão para ele aprender que ele não faz xixi. E mudar o hard skill requer um nível, os soft skills requer uma inteligência muitíssimo acima da média. Então, grande parte das empresas contratam pelos soft skills e formam os hard skills, ou pelo menos é isso que eu faço, porque o tempo que eu, mesmo que ele seja muito, muito inteligente, mudar um soft skill vai demorar é um tempo filme que do eu caraças. não tenho a predisposição de investir, é isso. Sim, é um filme do caraças. E fechando então esta parte aqui, ou seja, estávamos a falar das soft skills, das hard skills e. Ah, certo. Então, ou Contratar, seja, lá por nós conseguirmos fazer as coisas, que era tipo trabalho de 10 pessoas ou 5 pessoas, acreditamos que recorrer a uma pessoa que vai focar só e exclusivamente na cena, ela automaticamente, só porque está só focado numa cena e tem as soft skills e hard skills, vai conseguir fazer aquilo com a mesma rapidez e qualidade que tu fazes numa fase inicial, que é completamente irrisório. Ou seja, a pessoa pode vir com vícios, pode ainda estar numa fase inicial, mas acima de tudo, na minha ótica aqui, até respondendo ou fazendo aqui a questão da tua opinião sobre a parte B2B e B2C, continuam a subestimar quando falam a parte de escala, para além da parte obviamente financeira, é muitas vezes a parte dos recursos humanos, porque a dada altura, mesmo quando tu delegas a comunicação da própria marca, Instagram, Facebook, LinkedIn, o que quiseres, e-mail, não é só teres um brand book que isso vai fazer com que aquele siga. Mas pronto, vamos aqui a fechar esta parte com, se tu tivesses de deixar um alerta para quem está a crescer hoje, não sobre vendas, não sobre vender mais apenas, mas sobre proteger o próprio negócio, qual é que seria? proteger um negócio. Proteger um negócio. Olha, eu começava a pensar se estamos a fazer isto para o curto ou para o longo prazo. E
pensar desde o dia um que isto é muito mindset. It's gonna get way, way worse before it gets better. Tipo, se olhar estatisticamente para a taxa de insucesso, quando as pessoas dizem o que é que devo, onde é que, o que é que eu acho que eu devo fazer, eu digo, acho que não deves empreender. Porque se olhar para os números matemáticos, tipo, é tipo 9 em 10 vai falhar. Então é a mesma coisa que, porque é que eu vou dizer que deves fazê-lo? Não acho que deves fazer. Então, tens que entrar neste jogo a saber que este jogo já tem uma taxa de sucesso altíssima. Atenção, eu digo isto para mim próprio. As maneiras para minimizar a tua taxa de insucesso é pagar a tua, o teu, os impostos da tua ignorância. Tipo, tu vais cometer as coisas, fazer as coisas erradas porque tu não sabes fazer as coisas certas. E quanto mais rápido tu pagares a tua ignorance debt e começares a adquirir os conhecimentos certos, por isso, enquanto diminuís a distância entre o ponto A e o ponto B, tu mais possivelmente vais avançar mais rapidamente dentro do teu negócio. Por isso eu aqui gosto muito de dizer, tipo, vai aprender com os erros dos outros. Uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, um sábio aprende com os erros dos outros. Uma das coisas que eu faço é, eu no meu telefone tenho uma página que se chama Notes e sempre que eu falo com um empresário que eu adquiro algum conhecimento, eu tenho lá uma página, eu ponho o nome da empresa, o nome da pessoa, o ponto de faturação da pessoa e em bullets as três aprendizagens ou uma aprendizagem que eu tive com essa pessoa. E posso dizer que todos os meses vou rever essas aprendizagens. Já faço isso tipo, há 2 anos e funciona extremamente bem para mim. Vou sentar com um empresário que está muito à minha frente, faço as coisas. Porquê? Porque é tipo, ok, se ele já cometeu este erro, porquê que eu hei de ter que provar a sopa se ele já me disse que a sopa é má? Tipo, porquê que eu tenho que ir lá? E então tentar encurtar esta ignorance debt é super, super importante. Yeah, acho que era o feedback que eu dava, tipo, encurtar a tua ignorance debt ao máximo. E um ponto interessante é que para tu cortares a taxa de ignorância tens que saber em que áreas é que és ignorante. Que muitas das Uhum. vezes esse é que é o real desafio, especialmente quando tu tens algum sucesso ou atinges algum sucesso de forma ou prematura ou, digamos, sem ter as condições, entre aspas, normais para atingires isso. E claro, depois se tiveres o complexo de Deus também, também complica isso. Mas sim, pá, passa muito efetivamente por isso. Eu sugeria também só adicionar a questão de ser um bocado, digamos, obcecado com a questão dos números, não dos números em si, mas do conhecimento que esses números têm e fazeres uma ginástica contínua destrutiva, no sentido de em vez de pensares o que é que eu tenho que fazer para ter sucesso, pensar mais o que é que eu tenho que fazer para dar cabo da empresa. E as primeiras três cenas que tu consideres mais importantes serão essas que tu tens que trabalhar para evitar. E isso, na minha Uhum. ótica, é o que efetivamente nos vai dar o que tu apelidas de long money ou long path for money. Long money, short Long, money. Yeah. long money. O que faz todo sentido. Que nos leva a esse ponto, efetivamente. Ou seja, se tu identificas que, sei lá, imagina que tu cobras atrasado os clientes, imagina que tu ignoras os teus próprios membros da equipa, imagina que não evoluís no mercado. Tu eras muito Uhum. bom, começas a fazer as merdas, começas a ficar desatualizado e achas que continuas a ser muito bom nisso. Na minha ótica, esses são os principais pilares que tu deves ter mais atenção e teoricamente deve ser revisto, Tu, digamos, anualmente. tu tocaste no complexo de Deus. O ego é uma coisa muito chata. O ego é uma coisa muito chata. E eu posso falar por experiência, outra vez, para não generalizar nas outras coisas. No outro dia alguém me perguntou como é que tu consegues não ter ego? E eu disse, não, eu tenho ego. Simplesmente não deixo que ele interfira na minha tomada de decisão. Exemplos concretos, dentro da Scalabs, um dos nossos valores é a transparência. Eu, como CEO, já tive em reuniões em que disse, isto vai ser executado, e a minha equipa disse-me, yeah, isso é uma estupidez que tu acabaste de dizer por causa disto e disto e disto. Paro, reflito, tens razão, não tens razão. Eu não quero ter razão, eu quero ter sucesso. Tipo, não me interessa. Essa frase para mim é super clara e dizemos internamente muitas vezes. Eu não quero ter razão, eu quero ter sucesso. Não me interessa se a ideia é minha ou se essa ideia é tua, Rui. Tipo, eu quero a ideia que me vai levar ao sucesso coletivo. E nós, quando temos um ego, um, e aqui podemos. Isto é muito interessante. Eu tenho uma filosofia, uma teoria que não pensei muito nela, mas já tive 2 ou 3 conversas, que é
Eu tinha muito mais quando tinha uma empresa muito mais pequena. Explico-te. Como eu não tinha resultados financeiros noutras empresas, a única coisa que nós tínhamos era quase o estatuto de poder dizer eu sou o dono desta empresa. Porque eu não tinha, não conseguia materializar aquilo em, vamos dizer, sucesso financeiro. Hoje em dia, e eu via isso em pessoas perto de mim dentro daquele negócio, que é tipo, toda a gente estava preocupado em quem é que dizia quem é que era o CEO, quem é que dizia que era o founder e o que é que se metia no LinkedIn. Hoje em dia, numa empresa financeiramente estável que é a Scalabs, eu não posso estar absolutamente mais a marimbar para nada disso. Porque tipo, os resultados que eu quero e que eu realmente necessito e que impactam a minha vida, os outputs acabam por ser os financeiros, não é? Se as pessoas me chamam CEO, COO, eu dou sempre o crédito às outras pessoas. Eu digo sempre, sem a minha equipa não fazia nada. Estas ideias não foram minhas, são comigo e com a minha equipa. Porque A é verdade e porque B não é isso que realmente interessa. O que interessa é o output que elas produzem. Então, o ego é complicado, sobretudo numa fase muito inicial, porque nós achamos que nós é que somos os maiores, mas nós não somos os maiores. Existe sempre alguém muitíssimo melhor do que nós e nós podemos sempre e devemos crescer para tentar ser uma melhor versão de nós próprios. É o que eu faço diariamente, tentar ser uma melhor versão de mim próprio. Por isso, quando nós falamos, e dando aqui o wrap-up que tu estavas a dar, que era todos os dias que nós estamos a falar, eu já passei por ele e tu também. É para que fique bué da claro, tipo, eu não nasci a saber que tinha que olhar para os números, eu não nasci. E eu agora olho para o público de há um ano e penso que burro que este gajo era, mas eu quero daqui a um ano olhar para esta entrevista, para este podcast e dizer que burro, como é que eu só pensava nessa maneira. Por isso é que eu tenho o meu Spotify, by the way, com 200 e tal episódios em que eu comecei a gravar quando a Scale Labs fez os primeiros 5 mil euros, porque eu disse, vai ser tão bonito daqui a uns anos abrir e ver a empresa tipo, num ponto de sucesso muito mais alto e ver o quão burro eu era e como é que eu pensava. Então, todos estes erros eu passei, o Rui passou por eles e não somos mais do que ninguém. Simplesmente já cometemos estes erros e já sabemos que não os devemos cometer. E a minha experiência é que o ego é muito chato, porque nós temos dificuldade em que as pessoas nos digam a verdade, porque nós queremos mais ter razão do que ter sucesso. Eu já tive há mais de um ano reuniões comerciais em que as pessoas depois mais tarde vieram ter comigo e disseram, nós não trabalhamos em conjunto porque eu não gostei do que tu me disseste, mas tu tinhas razão, porque tu disseste-me que eu estava a fazer merda nisto, nisto e nisto, e eu pensei, mas quem é este gajo para me dizer isso? Mas depois percebi que tu tinhas toda a razão, mas eu não tinha a maturidade para entender isso. Então, o ego é normal que ele existe e é suposto ele existir, mas é deixar que ele não interfira na tomada de decisão. Olha, mas agora pegando no que tu estás a dizer, isso foi uma lição que eu tive também a aprender. Ou seja, eu primeiro que tudo, por natureza, sou um gajo bastante confiante de mim mesmo. O que pode Uhum. levar, digamos, a uma certa a transparecer uma certa arrogância. E em determinados momentos foi, atenção, não posso dizer o contrário. Mas o ponto que eu quero aqui fazer é, tu pegaste aí num tema bastante interessante que é, tu disseste a não sei quem, um cliente ou um potencial cliente, uma lead, não interessa, que o gajo estava a fazer isto mal e que estava a fazer aquilo de forma nabo e tinha que fazer as coisas, não sei o quê. Aconteceu-me, como acho que até falámos disso num dos eventos que vossos, eu acho que até partilhei isso, aconteceu exatamente a mesma cena comigo. E tu até falaste que tinhas o mesmo problema, ou lá o que era, que Uhum. estavas a falar com o Mafra, ou uma porcaria assim desse género, no sentido de. Espera, porcaria não o Mafra, que agora isto pode ter soado um bocado esquisito. Mas, ou seja, uma porcaria no sentido do tema, em si estavas a falar com o Mafra para ele te apoiar na evolução do sei de quê, qualquer coisa assim desse género. Eu fiquei a Uhum. pensar nessa porra. E depois vim para casa, falei com a Dani, e a Dani, minha namorada, para quem não está muito enquadrada nesse aspecto, e ela é das pessoas mais sensíveis, ou seja, não é sensível no sentido de choramingar, sensível no sentido de ou seja, introspeção, perceber as coisas e ter uma sensibilidade sobre o que a rodeia, é mais nesse aspecto. E ela disse que, pá, sim, tu às vezes és um bocado selvagem ou brejeiro na forma como tu partilhas as coisas. Tu até podes estar certo, até podes ter razão, Uhum. mas não é isso que vai, digamos, passar a mensagem. Eu fiquei a pensar nisso. Yep. Mas, realmente, eu tenho razão, ok, mas não me adianta merda nenhuma, tipo... Eu tenho a certeza do que disse. Eu sei que tenho razão, mas o gajo vai continuar, gajo, ou gajo, pronto, vai continuar a cometer os mesmos erros. Por Uhum. obra do destino, ou seja lá o que se quiser considerar, momentos depois, uns dias ou uma semana, uma antiga lead mandou uma mensagem, já não sei bem para quem, e depois chegou-me a mim
E disse que, pá, olha, Rui, tu tinhas razão há não sei quanto tempo atrás, mas eu não gostei, foi da forma, não sei o quê. E eu pensei isso para comigo, ok, ter razão é tão útil como teres oxigênio e não o poderes respirar. Tipo, não Uhum, faz sentido. Ou seja, dizeres às vezes mais vale passar a mensagem de uma forma mais elegante ou adequar a mensagem mais especificamente à pessoa que está a receber e tu sabes que o que tu estás a dizer até pode não ser o mais certo ou a forma mais correta de manifestar, por exemplo, falar de margem de contribuição, falar de margem não sei o quê, esse tipo de cenas. Às vezes mais vale adaptar o discurso a uma pessoa que tu vês claramente que tem um ego por vezes insuflado ou que é mais sensível, porque no uhum. fim das contas o que tu queres é evolução. Não Yeah. interessa bem se és tu ou o gato que tem razão. O que interessa é que o gato comece a usar a caixa de areia. Yep. Portanto, é mais isso. O Portanto, um que eu ponto bastante trouxe interessante, sim. O que eu trouxe e tenho trabalhado muito, e hoje em dia ainda tenho muitos membros de equipa que estão comigo desde o dia 1, e eles dizem tipo, isto é o público com PR training, tipo, vocês não têm noção como é que ele era há 2 anos atrás, porque eu que... Tenho, tenho, eu tenho ligeira noção. mas as pessoas já não. Só fazer uma para. Eu tive muitas vezes para fazer esse reparo, mas achei por bem manter-me calado. Mas visto que foste tu que efetivamente lançaste essa cena, man, quer a postura de ti a falar aí na cadeira, quer a forma mais. Não é uma questão mais eloquente ou não, que tu já eras um gajo bastante eloquente na forma como falavas. Mas claramente tu eres muito seguro de ti mesmo, o que é bom, atenção, não interpretes isto como uma crítica, longe disso. Mas a forma como tu partilhavas as tuas cenas era quase como um dogma. E depois, em Uhum, determinado momento, tu deves ter identificado que para atingir o resultado tens várias respostas, como 5 vezes 2 dá 10, como 10, 20 menos 10 dá 10 também, e como 11 uhum. menos 1 dá 10. Portanto, há várias formas de chegar ao mesmo resultado. E eu e tu chegámos a ficar com discussões bastante acesas sobre essa situação, o que era interessante, atenção. Mas pronto, e só para dar esse reparo que efetivamente, Yeah. Mas claramente, isso, nota-se essa evolução, sim. E foi um trabalho que eu tenho vindo a fazer e que eu aplico diariamente. Ainda hoje apliquei, por exemplo, eu perguntei-te, tu estavas ao estar a conversar, e eu perguntei-te, Rui, permites-me que eu partilhe a minha opinião? Então, eu já apliquei metodologias de conversação diferentes, porque no final do dia há pessoas que têm mais naturalidade do que outras. Eu não tenho muita naturalidade, não é algo que vem espontaneamente este tipo de comunicação. E eu trabalho. Então, pergunto sempre, olha, permites que eu te dê a minha opinião? Olha, eu acho que eu acho que parabéns por ter atingido isso. Para dar o próximo passo, eu acredito que era preciso fazer outras coisas. Tens abertura para eu te conseguir falar sobre essas coisas? Então eu tento ser muito mais polido, porque pela razão que tu disseste, eu não quero ter razão, eu quero ter sucesso, tipo, não me interessa. Eu disse que aquele era o erro. Top, mas não conseguimos implementar resultados, não conseguimos fazer mudanças. Então, isso não me interessa e faz parte da tal melhoria que eu também te falei, sermos melhor todos os dias. E falo outra vez de o CEO, o founder, ser sempre o bottleneck do negócio e ter que estar constantemente a evoluir-se como É pessoa. verdade. Isto é um campo em que eu reparei que era um dos meus weak spots e aplico muito tempo e continuo a aplicar para, tipo, vi o erro. Vi que o output não era aquele que eu queria, mudei os inputs, fui pedir ajuda, mudei montei sistemas para produzir os outputs que eu quero e trabalho todos os dias. Ah, facilito não, felicito-te dessa evolução que é bastante notória e bastante agradável e muito, vamos adjetivar de interessante. Ver desde aquela primeira cena lá no hotel, aquele evento que tiveste lá no hotel, lembras-te? Era à Uhum, claro que beira-mar, sim. eu não Sim, me sim, lembro. o primeiro evento da Foi o Scale-Ups. primeiro, não é? Exato. Foi. Desde esse momento, a forma como tu te apresentavas, a forma de testar tudo isso, até hoje, pá, é uma evolução do caraças e é muito interessante acompanhar, da forma como tenho vindo a acompanhar, obviamente, essa vossa evolução, porque o próprio Pietro também teve muita evolução nesse aspecto, então é interessante ver isso. Somos pessoas completamente diferentes, Sim, aliás. claramente, sim. Um,
O que toca, no que nós dissemos, que é tipo, numa fase inicial, eu acredito que só tens tipo a arregaçar as manos, sujar-te e fazer, porque tens que tipo, ter os primeiros resultados. Mas a partir daí tens que começar a fazer polimentos, e foi isso, é tipo, o que me levou do ponto 1 ao ponto 2 não me leva do ponto 2 ao ponto 3 muito menos do ponto 2 ao ponto 10. Então é tipo, adaptar a uma nova realidade que eu preciso de ser. É isso. Portanto, fechando aqui então esta parte, se houver aqui uma ideia que eu pessoalmente gostava que ficasse clara depois desta conversa, é a seguinte, que é vender mais não corrige um negócio mal estruturado. Antes pelo contrário até. Quanto mais o negócio cresce sem uma estrutura, digamos, clara, sem operações alinhadas e sem uma leitura financeira ou métricas, como o Paulo falava, organizadas e com consciência sobre elas, mais rápido se expõe tudo o que estava mal. Portanto, vender mais é uma consequência, não deve ser propriamente um objetivo. E esta conversa não é propriamente um aviso para não crescer, isto tem que ficar claro. É um aviso para perceber quando e como crescer um, e em que moldes, basicamente. Portanto, fica a reflexão. Que a ambição esteja connosco. Reis aí, forte abraço. Que a ambição esteja connosco. Pronto.